Oi galera, tudo bem? Sou eu, a Fefe, e sejam bem-vindos a mais uma videoaula de física. Essa é a última aula de mecânica dos fluidos, então chega de enrolação, vamos logo. Se você não assistiu as outras aulas, eu recomendo, né? Porque tem alguns conceitos, conteúdos importantes para você poder entender o que está acontecendo aqui. Então, sem mais delongas, vamos lá. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o Teorema de Pascal. Então, do que se trata o Teorema de Pascal? Na versão bonita, maravilhosa que ele falava assim: se um ponto qualquer de um líquido homogêneo em equilíbrio sofrer um acréscimo de pressão, todos os demais pontos desse líquido sofrerão o mesmo acréscimo de pressão. Lindo, né? Profundo. Só que aí a gente simplesmente não lembra direito de tudo isso, né? Tudo bem, faz sentido, você consegue até lembrar, mas não é tão fácil de lembrar quanto lembrar que líquidos são incompreensíveis. É basicamente isso que Pascal quis dizer. Isso vai explicar a prensa hidráulica e o freio hidráulico. Só que hoje eu só vou falar da imprensa hidráulica. Então, se eu pegar aqui um cilindro aqui, eu desço até mais ou menos, acho que aqui tá bom, vou pro lado. Então aqui tem tipo uns pedaizinhos bonitinhos, que como é uma circunferência, né, aqui vai ter a área, vai ser área 1, que vai ser igual a π vezes o raio 1, e esse daqui vai ser a área 2, que é igual a π vezes o raio 2, certo? Tá, beleza. E aí, assim, dentro aqui vai ter um líquido. Vamos supor que tudo isso daqui seja óleo. Porque assim. E aí, assim, se eu aplicar uma força bem aqui perpendicular, fazer meio que uma pressão, vai ser uma força 1, ele vai subir com uma força 2. Se isso daqui fosse um pouquinho mais alto, acho que estaria pra ver melhor. E aí, ele vai descer uma distância, uma certa distância, uma distância 1, e ele vai subir uma certa distância, uma distância 2. Então, basicamente, vai ter uma variação de pressão, porque, assim, tem uma pressão natural aí, só que eu aplicando mais força vai mudar a pressão. E a mesma coisa vai sofrer do outro lado, porque eu não consigo comprimir esse líquido. De um lado, um desce e o outro vai e sobe. Então, a variação de pressão do lado 1 tem que ser igual à variação de pressão do lado 2. Então, a gente assume, né, lembrando como é a fórmula da pressão. É a força dividida pela área. Então, a força do lado 1 dividido pela área 1 vai ser igual à força do lado 2 dividido pela área 2. Só que eu posso multiplicar em x. Multiplicando em x, eu consigo assumir que a força 2 dividido pela força 1 vai ser igual à área 2 dividida pela área 1. E aí, assim, né, meio que fazendo um rascunho aqui, bem breve. Se você pegar a área e decompor a área, né, vai ficar aqui, né, o π vezes o raio do 1, vai ficar dividido por π vezes o raio do 2. Ah, eu esqueci de colocar aqui, é o quadrado. Whoops, my bad. É o quadrado, gente. Não me matem. Enfim, aqui na verdade é 2, aqui na verdade é 1, oh meu Deus. E aí, assim, então eu consigo cortar o π, que facilita muito mais as nossas contas. Então, a gente chega na conclusão de que o raio do 2 dividido pelo raio 1 elevado a 2 é igual a tudo isso que a gente falou antes. Então, é isso que o Teorema de Pascal basicamente falava. Mas então, o que é isso, Fê? O que é exatamente? Se você for pegar a área e o raio, a gente chama isso de vantagem mecânica. Ah, então essa aqui é a vantagem mecânica? Sim. Por exemplo, se a área do 2 for maior do que a área do 1, a vantagem mecânica vai ser muito maior. Mas, tipo, se o raio do lado 2 for
menor do que do lado 1, a vantagem mecânica vai ser bem menor, vai ser mais difícil de aplicar a força. E aí, assim, só uma observaçãozinha, né, misturando o conteúdo de energia. Eu sei que eu nunca falei de energia aqui no canal, mas só pra falar, né, porque existe o princípio da conservação da energia. Então, o trabalho de um lado, do lado 1, tem que ser igual ao trabalho do lado 2. Só uma observaçãozinha, porque não sei se vocês repararam, eu falei do deslocamento, mas eu não mencionei ele. Onde ele entra? Ele vai entrar agora. Porque, se vocês lembrarem, olha a fórmula do trabalho, força 1 vezes o deslocamento do 1 vezes o cosseno de 0 graus, porque não tem nenhuma inclinação, vai ser igual a força 2 vezes o deslocamento 2 vezes o cosseno de 0 graus. Como os dois têm o mesmo cosseno e os dois valem 1, então a gente pode muito bem dar uma cortada neles, né? Então, basicamente, a gente chega na conclusão que a força 1 vezes o deslocamento 1 vai ser igual a força 2 vezes o deslocamento 2. E aí, vocês podem usar isso quando vocês precisarem, entendeu? Legal, né? Beleza? Tudo bem até agora? Seguindo em frente, vamos falar agora do princípio de Arquimedes. Então, o que Arquimedes, famoso, falava? Qual era o princípio dele? Que princípio é esse que ele pensou? Ele basicamente vai explicar o empuxo. Porque basicamente o empuxo é a força que puxa o objeto para cima, que tem menos densidade, e é ele que aumenta o volume da água. Calma aqui, Fê. Então vamos aqui explicar bonitinho. Assim, supondo que temos um balde. Uau! Eu tenho uma bolinha que tem um volume V. Aí eu jogo essa bolinha para aqui para dentro. Então, o que acontece? O líquido que estava aqui dentro, ele vai ter mais volume, certo? Porque a bolinha vai entrar, que tem esse volume V, e ele vai ficar com... esse líquido vai ficar com esse volume V. Isso daqui seria o líquido deslocado. Então, a gente chega na conclusão, uma conclusão importante, que o volume do objeto submerso é igual ao volume do líquido deslocado, ou parece VLD de Voltron Legendary Defender. Assistam, muito bom, recomendo. Enfim. E aí, como o empuxo é uma força, é uma grandeza vetorial, então ele vai ter módulo, direção e sentido, certo? Então, o módulo dele vai ser igual ao peso do líquido deslocado, basicamente o peso do objeto que você colocou lá dentro. A direção dele é vertical e o sentido dele é para cima. Então, se a gente for desenhar o empuxo, ele vai ser isso daqui. E aí, se eu quero calcular o empuxo, a gente pode aplicar uma fórmula. E essa fórmula é basicamente assim: o empuxo é igual à massa específica ou densidade do líquido vezes o volume do objeto submerso vezes a aceleração da gravidade. E a unidade de medida que a gente vai usar vai ser Newton. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Basicamente é isso para princípio de Arquimedes. Seguindo em frente, a última coisa que nós vamos falar de mecânica dos fluidos por enquanto, a gente vai falar de vazão, ou também chamado de fluxo. Uma definição muito mal elaborada por mim é basicamente a velocidade, com muitas aspas, que um líquido vai e passa por um lugar. Então, a gente pode aplicar a seguinte fórmula. Vai ser a vazão, que a gente vai representar pelo φ maiúsculo, é igual ao volume dividido pela variação do tempo, né? Então, quantos, sei lá, metros cúbicos por segundo que ele vai e passa. É essa a unidade de medida, by the way. Então, né, a cada quantos metros cúbicos que o líquido consegue percorrer em um segundo. E aí, se você decompor, lembra que o volume pode ser a área vezes o comprimento, a gente vai chamar de L, vai, dividido pelo tempo. E aí, assim, meio que essa distância, isso daqui, é igual à velocidade. Então, basicamente, a vazão, o fluxo pode ser área vezes a velocidade. Então,
É isso. Isso daqui é a vazão, o fluxo. E a unidade de medida que a gente vai usar é metro cúbico por segundo. E aí, só uma observaçãozinha. Pense, você tem a mangueira, tá saindo lá, a água tá fluindo, tá saindo na velocidade dela. Só que aí, quando você coloca o dedo na frente, as coisas ficam muito mais intensas, né? Vocês com certeza, né? Espero que vocês já tenham feito isso. Mas, afinal de contas, a vazão é a mesma, o fluxo é o mesmo, é diferente, um é maior que o outro. Então, assim, se a gente for comparar uma boca grandona com uma boca pequenininha, aqui tem uma área 1, que a área 1 é gigante, e a área 2, que é pequenininha. Então, a água, né, ou o líquido que você está colocando aqui vai vir na vazão dela, depois na velocidade dela. E aí aqui também. E aí aqui ele vai sofrer uma velocidade e aqui ele também vai sofrer outra velocidade, a velocidade 2. Tá? Tudo bem até aí? Olá, galera, sou eu, a Fefe da edição, basicamente interrompendo porque eu estava editando, enfim, estava editando aqui e aí eu vi que minha explicação nessa hora ficou muito confusa, então cá estou reformulando, então vamos lá, basicamente assim. O que eu quis dizer, né, tem lá o desenho, peraí, deixa eu fazer rapidinho. Uau, torneira linda. Aqui meu desenho é bem rascunhado, como se percebe, mas assim, vocês concordam que não importa você colocando o dedo ou não, a água da torneira, da mangueira, quer dizer, ela vai continuar fluindo de boas? Ou seja, a vazão, seja eu não tampando o dedo e tampando o dedo, a vazão das duas vai ser exatamente igual, tá bom? Beleza? Então, a gente pode dizer que a área 1 vezes a velocidade 1 é igual a área 2 vezes a velocidade 2. Isso pode não fazer muito sentido, porque você fica, como que uma área precisa outra menor que a... Então, porque eu penso que assim, tá, tudo bem, vamos supor que esse eu sem colocando o dedo, sem colocar o dedo. Eu colocando o dedo, eu vou diminuir a área, né? Pensa aqui na formulinha da vazão. Eu diminuindo a área, como eles são inversamente proporcionais e a vazão é a mesma, então a velocidade vai aumentar. Então, isso faz sentido. Então, agora vamos voltar para o vídeo original. Bom, é isso para essas aulas. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco sobre a mecânica dos fluidos, né? Se restar alguma dúvida, por favor, comentem aí embaixo. E nos veremos numa próxima matéria, no próximo conteúdo. Tchau! Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, seu gostei. Compartilhe esse vídeo para seus amigos que também podem estar com as mesmas dificuldades que você. Se inscreva no canal para também receber mais vídeos de outros conteúdos, outras matérias. E aí nos veremos numa próxima aula. Tchau!